Olá, tudo bem? O meu nome é Fernanda e eu sou da Revolução do Amor. E hoje eu vim aqui para dar continuidade, um pouquinho, vai ser bem rapidinho, a continuidade da conversa que a Rô teve na última live dela, porque surgiu dúvidas a respeito do glúten. A gente teve duas mães que comentaram a respeito do glúten, né, dúvida, e aí a gente escolheu trazer aqui para falar um pouquinho para vocês bem rapidamente, para responder especificamente as perguntas. Então, teve uma mãe que comentou, chamou a Rô e falou que ela tá com um filho com 4 anos, a criança tem a síndrome de Down, o menino dela, e ela tirou o glúten faz 2 anos e ela percebeu que o menino parece que deixou de crescer. E aí ela queria saber quanto que poderia estar envolvido com a retirada do glúten ou não. E a outra pergunta foi que o médico comentou que pode trazer a retirada do glúten pode trazer fazer com que a pessoa desenvolva diabetes tipo 2. Então, eu vou responder essas questões. Eu fui atrás, inclusive, desse comentário da diabetes tipo 2, porque eu não tinha... Quando eu vi, eu fechei tão... Enfim, que eu falei, deixa eu ir atrás para saber da onde foi que esse médico tirou isso. E eu encontrei mesmo, parece que saiu na Veja em 2017, 15 de março de 2017, uma informação falando que tem um médico da saúde que trabalhou aí, da Harvard, inclusive, trabalhou 30 anos com a pesquisa que as pessoas, foram 200 mil pessoas, eu fui atrás, ele pegou um range de 200 mil pessoas durante 30 anos e eles viram que 1.500 pessoas desenvolveram diabetes tipo 2. Então, assim, 200 mil para 1.500 é muito pouco. A foto do cara, do chinês, é um chinês. Ele me pareceu bastante novo para quem fez uma pesquisa de 30 anos. Então, eu achei meio esquisito, assim, uma pessoa mais nova tá lá fazendo uma pesquisa de 30 anos, sei lá, pode ser que o chinês seja mais rejuvenescido. Mas é assim, quando você fala que está trabalhando, essa pesquisa da diabetes, quando a pessoa estava falando que estava trabalhando esse estudo de 30 anos, eu achei estranho, porque o glúten hoje aplicado na alimentação, hoje o quanto se coloca de glúten nos farináceos, por exemplo, é simplesmente 400 vezes mais do que era feito antes. Então, eu achei um pouco meio estranha essa conversa. Mas vamos considerar que ele ficou 30 anos estudando e que apareceram essas 1.500 pessoas em 200 mil amostras. E desenvolveu a diabetes tipo 2. Muito provavelmente, o que pode ter acontecido é que as pessoas, elas acabam compensando a alimentação. Quando você tira o glúten, em geral, você tira o pão, né? Você tira, e o pão é incrível, porque não sei se vocês sabem, mas para você fazer pão, tem que ser colocado açúcar. Todo pão é doce. E depois, para deixar salgado, se tiver que deixar salgado, eles acrescentam salgado. Então, todo pão é doce. A pessoa, quando você tira o glúten, ela vai sentir falta daquele doce, porque a gente é altamente viciado em doce. Então, para ter ocorrido aí uma diabetes tipo 2, a chance da pessoa ter substituído o pão, né, ou a farinha, ou o bolo, ou o que quer que seja, porque em geral é isso que tem, né, o glúten, por alguma coisa doce é muito grande. Então, a chance de acabar desenvolvendo, por conta disso, uma resistência à insulina que vai causar diabetes tipo 2, ela é altíssima. Então, pode acontecer, se a pessoa substituir o glúten, tirando esse doce que era do pão, que era do bolo, e colocar em outras formas de glúten,
de outras formas que não tenha glúten, mas que tenha o açúcar, porque a vontade é o açúcar, você não tem vontade de comer glúten, você tem vontade de comer o açúcar. Então, provavelmente, se você não tiver cuidado, ao longo dos anos, você vai desenvolver mesmo uma resistência à insulina que vai acabar dando origem à diabetes tipo 2. Provavelmente é isso que acontece. Nós estamos falando aqui no grupo de eu sou, né, principalmente eu sou uma pessoa que o tempo todo inclui a família inteira, a Rosilda também. A gente inclui a família inteira pra gente entrar nessa dieta, principalmente na Trieb. Mas é mais fácil quando a família inteira entra. Mas se nós estamos falando de crianças, né, no caso era a mãe com o filho no pediatra, e o pediatra comentou esse negócio da diabetes tipo 2, não faz muito sentido, porque você vai estar... Se você tirar, não der o pão, se você não der a massa com glúten, se você não der aquelas coisas e substituir por alimentação, não tem como você desenvolver diabetes tipo 2. Aquela criança, ela não tá viciada no açúcar como nós estamos. Eu tenho 40 anos, então eu sou muito mais viciada em açúcar do que meus filhos que têm 4 e 3 anos. Porque eu tô acostumada a comer esse açúcar há 40 anos. Mas se você tirar das crianças, elas vão se acostumar mais rapidamente a ficar sem esse glúten, sem esse açúcar, então não vai ser nada grave como a gente acha que é se a gente tentar. E não vai desenvolver diabetes coisa nenhuma, porque você, mãe, pensando em tirar o glúten, não por uma questão estética, mas por uma questão de saúde mesmo, você tá cuidando daquela criança, você não vai se substituir por algo mais doce, você vai substituir por alimentos, né? Se você vai tirar o pão, você não vai substituir, não seria interessante você substituir algo que tem mais açúcar, você vai substituir por algo que vai ser mais saudável, como uma comida, como um legume, que seja, que quer que seja. A ideia é essa. A ideia é nos alimentarmos bem. Então, a diabetes tipo 2, ela pode causar, até para saber, a Rô, ela resolveu tirar o glúten, né? De tanto que a gente está estudando na Trieb, a Trieb tá ajudando um monte a gente. E aí ela falou, não, faz muito mal mesmo e eu vou tirar de mim. Ela tinha tirado só da mel e ela resolveu tirar o glúten dela também. E ela falou que ela percebeu que ela começou a tomar mais sorvete. E ela falava, mas que estranho, eu nem gosto de sorvete, mas por que eu tô tomando tanto sorvete? E aí ela começou a tentar seguir os passos anteriores para saber onde foi que ela chegou no sorvete, quando ela nem gostava tanto de sorvete. E ela falou, foi porque eu tirei o açúcar que tava no glúten que eu abri mão. E aí eu tava compensando com o sorvete e, portanto, aí que vem o negócio. Você nem percebe a alimentação, é por isso que é importante fazer o diário da alimentação. Você nem percebe que você fez essa modificação, porque cortou o glúten, mas compensa com o quê? Então a Rô, no caso dela, ela estava compensando com açúcar, com o sorvete, e isso, né, se for levar a mais tempo e vai levando a 30 anos essa mudança, sim, você pode desenvolver uma diabetes tipo 2. Essa é a explicação. Porque não tem como, a diabetes tipo 2 ela não pipoca, ela é uma questão insulínica, é uma questão de hormônio, é uma questão... Não tem como se você tirar o glúten. E a questão da criança que foi retirado o glúten e que a criança de repente deixou de desenvolver, a conversa continua sendo a mesma. Você retirou o glúten, mas você inseriu outro alimento? Você colocou, você compensou aquilo que foi retirado do glúten com uma comida mais, com mais alimentos, com alimentos de verdade, saudáveis, nutritivos, né? Porque quando você tira, de alguma forma você está nutrindo aquele corpo. A criança, ela tá crescendo, ela tem alimento que vai subir. Você tem que alimentar essa criança. É aquele prato do atleta, que a Rô fala muito. Então, você tá alimentando aquela criança, você tá... você houve um cuidado com isso, você está tirando isso, mas você acrescentou coisas mais saudáveis, né, para aquela criança desenvolver e crescer mais. Só para vocês saberem, principalmente a criança com a síndrome de Down, a tendência de dormir com a boca aberta por conta respiratória, porque tem o narizinho mais fechado, ela acaba atrapalhando diretamente no hormônio do crescimento. Então é por isso que é importante todo o nosso cuidado que a gente tem na Trieb da respiração. Enfim, então se a criança não está crescendo, não é por conta do glúten, a retirada do glúten, muito provavelmente. Porque o glúten não faz mal não faz bem para ninguém. O glúten, ele não é
uma substância que ela é dissolvida no organismo de ninguém. Ela tá lá. E não tem nada que tenha entrado que não saia que seja bom pra gente. Não tem como. Nem vitamina em excesso é bom. Então, não é o glúten que não traz nenhum benefício que vai ser bom pra gente. Então, se teu filho, você retirou o glúten, mas ele tá, de repente, parou o desenvolvimento, vale a pena dar uma olhada na alimentação dele agora, sem o glúten, e saber se tá dando conta de nutrir o corpo dessa criança. A criança tá muito em desenvolvimento e quanto mais cresce, né, a tendência dela é comer mais. Eu vejo aqui em casa, a alimentação de uma criança de 3 para de 4 anos é completamente diferente. Então, vale a pena ficar atento. E a alimentação, se a criança está de fato nutrida, né? Se nós somos realmente nutrida. Minha mãe, ela foi no médico e o médico falou para minha mãe: você é desnutrida e está acima do peso. Então, é para ver como o mundo, ele, de fato, alguma coisa está fora do lugar e vale a pena a gente investigar. E no caso da diabetes é isso. Se você estiver substituindo o glúten, a vontade do açúcar, que em geral está no glúten, no pão, na bolacha, não sei o quê, a chance de você trazer alguma coisa extremamente doce, que é o açúcar que está no glúten, né? Não que o açúcar tenha glúten, mas em geral o alimento que tem o glúten tem o açúcar também, e é isso que o corpo está sentindo falta. Se você compensar em alguma outra coisa e você sai comendo isso mesmo, a tendência é você tá viciada naquele açúcar, você vai desenvolver uma resistência à insulina e vai acabar desenvolvendo aí o diabetes tipo 2. E para finalizar, acho que a gente não precisa carregar isso durante muito tempo, a gente vai voltar com esse assunto, eu vou trazer mais assuntos, outras áreas do glúten. O glúten, ele desenvolve doenças autoimunes, e por psoríase, mulheres que não estão conseguindo engravidar, às vezes é a utilização de glúten, tireoide de Hashimoto, enfim, tem uma série de coisas que eu não vou entrar agora, eu quero só falar sobre isso, mas assim... Vocês não precisam... Existe uma vertente incrível. Você vai encontrar nutricionistas defendendo o glúten. Vale a pena você fazer um teste em casa. A gente só dá a cara a tapa aqui, eu e a Rosilda, porque a gente não tem medo de chegar e falar. Então, experimenta pra você ver qual é a diferença. Experimenta ficar sem glúten. Você, mãe, que ainda tá na dúvida se o glúten faz mal pro seu filho ou não, ou tirar vai fazer falta pra ele, experimenta você ficar... sem o glúten, se conseguir, acho que vale o esforço. E aí volta a comer. Você vai ver como aquilo vai te fazer mal. É fatal você ficar mal depois que volta a ingerir esse tipo de coisa que faz tão mal pro nosso corpo. É fatal. A gente aqui em casa não come glúten e quando a gente acaba indo, eu e o meu marido, a gente acaba indo para algum lugar que a gente acaba comendo glúten, a gente fica doente, a gente, enfim, mexe com o nosso corpo. E eu ouvi de uma nutricionista falando, é assim mesmo, se você retirar o leite, ela tá falando do leite no caso, se você retirar o leite por um tempo e aí você voltar a tomar, o teu organismo não tá acostumado. Claro, eu tirei o veneno, ele não tá acostumado. Eu posso parar de comer maçã hoje, se eu voltar a comer daqui 3 anos, a maçã não vai me fazer mal. Não é uma questão do meu organismo poder ou não... não estar acostumado àquilo, não estar acostumado ao veneno, porque se eu paro de comer alguma coisa que não me faz mal e lá na frente eu vou comer, não vai me fazer mal igual. A gente só não percebe o quanto faz mal o glúten porque a gente desde pequena está inserida nesse glúten. Mas se a gente ficar um tempinho sem comer o glúten, a gente vai perceber que vai ficar mal. E a mesma coisa acontece, se você deixa de comer o glúten, você começa a se perceber mais disposta, o organismo funcionando melhor, tudo muda. Então é isso, eu queria que vocês, espero que eu tenha respondido a pergunta a respeito da diabetes 2 e a questão da criança que não está desenvolvendo. Vale a pena ver a nutrição dessa criança para ver se está equilibrado, se está bem, ver se está faltando algum suplemento, vale a pena fazer exames de sangue e ver como é que estão as coisas. E a diabetes tipo 2, ela é mais por uma questão compensatória, não está comendo direito. Tá bom? Era isso que eu queria falar. A gente se vê numa próxima. Até mais.